Vamos abrir a palavra em Atos, capítulo 11, versos 19 ao 24. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Que o Senhor revele a palavra aos nossos corações e prospere a palavra em cada um de nós. Logo após a história de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, está narrada a fundação da primeira igreja gentílica em Antioquia da Síria. Essa igreja ia tornar-se o centro da obra missionária de Paulo, apóstolo aos gentios. Os que foram dispersos, os discípulos em geral, pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, pregavam a palavra, o evangelho, por onde passavam, fugindo da perseguição. E alguns discípulos chegaram a Antioquia e anunciaram Jesus Cristo, anunciaram o Evangelho conforme registrado em Atos 11, o verso 20. E muitos deles foram salvos, creram e foram salvos. O avivamento em Antioquia era tão maravilhoso que a igreja em Jerusalém quis saber, por certo, se era realmente obra de Deus. Foi necessário que Barnabé viajasse mais de 400 quilômetros de Jerusalém até lá, para vê-la de perto. Quando chegou lá, ele viu a graça de Deus e se alegrou. Era uma obra da graça de Deus. A graça operava entre eles e também operava neles. Em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos capítulo 11, o verso 26. O povo de Antioquia apelidou os discípulos de Cristo com aquilo que mais se salientava nas suas vidas. Era Cristo que vivia
neles. Era Cristo que se manifestava neles e através deles. Era de Cristo que eles falavam, era de Cristo que eles cantavam, era Cristo que eles adoravam, era a Cristo que eles cantavam, e era Cristo que o povo via neles. Ver a graça de Deus em uma pessoa. A graça de Deus estava neles, operava neles, e a graça de Deus foi vista pelo povo neles, nos discípulos de Cristo. O vocábulo cristão hoje não tem o mesmo significado de quando surgiu esse cognome. Infelizmente, com o tempo, o nome cristão perdeu o significado e geralmente é utilizado para descrever alguém que é religioso ou participa da cristandade. Muitos se consideram cristãos apenas porque são adeptos do cristianismo ou vivem em uma nação cristã. Ser cristão, da forma como eu entendo, é alguém que morreu com Cristo a fim de Cristo viver a sua vida nele e através dele. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, verso 20. Cristão nascido de novo é portador de Cristo. O cristão nascido de novo é o porta-joias, e Cristo é a joia de grande valor. O cristão tem em si a vida de Cristo, e a vida de Cristo se manifesta nele. Você é realmente um cristão nascido de novo? Ou apenas finge de cristão quando não é absolutamente nada? Você está crucificado com Cristo? Cristo vive em você? Pense nisto. Atos capítulo 11, verso 24, vamos ouvir novamente a leitura. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E muita gente se uniu ao Senhor. Atos capítulo 11, verso 24. O resultado do anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo foi que os que creram foram unidos ao próprio Cristo, de quem recebem a vida. Fala aqui de pessoas que foram regeneradas e salvas, como sendo unir ao Senhor.
Unir ao Senhor não significa aderir ao cristianismo. Não é uma adesão sistemática. É a nossa identificação com Cristo. Nós só podemos nos unir a Cristo porque Ele nos uniu a Ele primeiro. Eu só posso me unir a Cristo porque Ele me uniu a Ele pela atração lá na cruz. Cristo nos uniu a Ele pela sua atração na cruz. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Palavras de Jesus. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Atrairei todos os homens a mim. Atrairei todas as pessoas a mim. Neste texto encontramos o Senhor nos falando do seu poder de atração que Ele exerceu na cruz para atrair todos os homens a si. Jesus disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de morrer. Evangelho de João, capítulo 12, verso 33. A palavra atrair, usada por Jesus, significa puxar, arrastar, atrair. Esta obra da atração de Cristo já havia sido prevista por Deus. Com amor eterno te amei, com amor leal atraí para mim mesmo. Jeremias capítulo 31, verso 3. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Oséias capítulo 11, verso 4. O seu amor foi a força dessa poderosa atração, atraindo cada pecador para o seu corpo na cruz. Que coisa linda! Jesus na cruz, nos atraindo, nos tornando participantes do projeto redentor do Pai. Nele, Deus reuniu todos os pecadores. A cruz do Calvário é o ponto de encontro entre Deus e os homens pecadores. É o lugar onde Deus convocou soberanamente todos os pecadores de todos os tempos. Jesus veio para morrer e se deixou morrer na cruz para levar a todos os homens a morrerem com Ele. Ele morreu, mas com a sua morte matou a todos nós. Cristo foi crucificado pelos pecadores e com os pecadores. Por isso, podemos crer com o coração e confessar com a boca: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Depois de crucificado, Jesus foi levantado da terra. E nesse ato, Cristo cumpriu a
a sua promessa: atrairei todos a mim mesmo. Atrairei todos a mim mesmo. Esta atração não é física, ela é espiritual. Em Cristo morremos para o pecado e nele ressuscitamos em novidade de vida. Em Cristo morremos para o pecado e nele ressuscitamos em novidade de vida. Cristo morreu para que nós morrêssemos por meio dele, e ressuscitou para viver em nós a sua vida ressurreta, justa e santa. Romanos capítulo 6, verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Na versão que estou usando, ela diz unidos, porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 5. Está falando aqui que nós participamos da morte e ressurreição de Cristo. Temos uma morte e uma vida em união com Cristo. Esta expressão em união com Cristo é tudo o que Deus preparou para nós. A ênfase da fé cristã genuína está baseada nesta expressão: juntamente com Ele, em união com Cristo. Tudo o que Deus tem para nós, Ele tem juntamente com Cristo. É uma coisa compartilhada numa integração perfeita. Nós em Cristo e Cristo em nós. Tudo mais nas Escrituras Sagradas, na nossa vida, na igreja e no universo gira em torno disso. A nossa união com Cristo se deu quando Ele foi levantado da terra, e nesse momento Ele nos atraiu para si. Ele nos uniu a Ele na cruz. A partir da atração de Cristo exercida na cruz, nós estamos em Cristo. A união com Cristo, historicamente falando, ocorreu quando Cristo foi levantado da terra. Em 3 ocasiões, Jesus falou do seu levantamento da terra sobre a cruz. Por 3 vezes durante o seu curto ministério, Ele falou em sua morte como sendo um levantar, um levantamento. Logo no início do seu ministério, em João capítulo 3, verso 14 e 15, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem
seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus faz uma comparação chocante. É uma comparação com serpente. Serpente aqui não se refere a Jesus, porque ele é o Cordeiro de Deus. Mas no levantar de Cristo da terra naquela cruz, houve uma identificação. Ele identificou em seu corpo a raça oriunda, originária, procedente da serpente, Satanás. A serpente, Satanás, gerou uma raça perversa. Os pecadores, que são portadores da natureza espiritual da serpente. Os descendentes de Adão são chamados na palavra de Deus de raça de víboras ou serpentes. Esse parentesco com a serpente é em termos de natureza envenenada pelo pecado e venenosa pela mesma razão. Ali na cruz, Jesus, ao ser levantado, recebeu em si a raça adâmica, envenenada com o pecado, para fazer a destruição pela morte dessa raça pecadora, brava, maléfica, venenosa, perigosa, perversa e maligna. Essa raça perversa merece o inferno, e para o inferno irá, se não nascer de novo. Se você não for liberto da sua velha natureza, irá para o inferno. Não insista com o seu pecado, porque no pecado Deus não lhe receberá na sua comunhão. Na cruz, Jesus, ao ser levantado, recebeu em si a raça de cobra. Ali na cruz, ele morreu por nós e nos fez morrer nele para destruir em nós essa natureza oriunda da serpente. Depois, na metade do seu ministério, Jesus, quando propõe libertar verdadeiramente do pecado, ele reafirma, disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Evangelho de João, capítulo 8, verso 28. Aqui, Jesus está dizendo que ele é o eu sou, isto é, todo suficiente, todo poderoso, absoluto e soberano Senhor, exercendo o seu infinito poder quando estava sendo levantado da terra naquela cruz para nos atrair a si, com a finalidade de nos libertar totalmente e verdadeiramente. E no fim da carreira, ele pronunciou
as palavras que ninguém jamais pronunciou. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. E no fim do ministério de Jesus na terra, ele pronunciou as palavras que ninguém jamais pronunciou. Quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. O que Jesus diz aqui é fundamental. O que Jesus diz aqui é de fundamental importância. Aqui Jesus está falando da morte de todos os seres humanos na cruz em seu corpo. Não bastava ele ter morrido por nós, ele precisava nos levar a morrer com ele. Ele morreu por nós para que nós morrêssemos por meio dele a morte que ele morreu por nós. Portanto, ele morreu, eu morri. Morto ele, morto eu. A grande verdade é que quando Cristo foi levantado na cruz, fomos também atraídos, identificados e mortos juntamente com ele. Ele prometeu atrair-nos para si no levantamento do seu corpo pregado na cruz. Primeiro deitou-se a cruz ao solo. Depois o crucificaram, pregando-o nela. Então se deu o levantamento. Nesse ato, Cristo prometeu atrair-nos para si e realmente o fez. A partir desta atração, estamos em Cristo em todas as circunstâncias. Assim, estamos nele e ele está em nós. Você crê que quando Cristo foi levantado da terra, você também foi atraído para morrer com ele? Fé nesta verdade certamente fará a diferença agora e na eternidade. Não tenha medo de crer sua atração, identificação, morte e ressurreição em Cristo. Como você irá corresponder à atração de Cristo? Apenas creia.